Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? Tranquilidade? Olha, aqui mais uma vez para falar de um tema interessantíssimo. Qual o tema, pastor? Vou falar sobre a questão aí que está acontecendo aí. Muita gente falando aí que Caim era a semente da serpente. E eu queria conversar com você sobre esse tema importantíssimo. Será que realmente Caim é ou era a semente da serpente? Esse assunto vai ser ou já é um assunto importantíssimo e eu quero trabalhar com ele aí com você para nós juntos estarmos falando sobre esse assunto aqui, tá bom? Mas antes eu quero, deixa eu aqui me posicionar aqui para a gente poder compartilhar com as pessoas. Um pouquinho atrasado, eu falei 8 horas, né? 20 horas, mas agora são 20 horas e 24 minutos. A gente está um pouquinho atrasado aqui, tá? Mas nada que vai atrapalhar nossa live hoje. Essa live importantíssima, essa live abençoadíssima, para nós estarmos juntos aí falando desse assunto tão importante, tá bom? Então, o que você acha? Caim é a semente da serpente? Houve uma relação sexual entre a serpente ou Satanás com Eva? Caim, na verdade, não era o filho de Adão, como muita gente está falando por aí, ou isso é só invencionice? É somente uma questão de uma má interpretação da Bíblia. Eu vou adiantar para você que é realmente uma má interpretação dos textos bíblicos. Não tem nada, não tem fundamento nenhum para dizer que Caim é, na verdade, filho da serpente. Não tem texto, pelo contrário, tá? Existem textos que falam completamente o contrário, entendeu? Aí alguém pode citar alguns versículos, né, para dizer que sim. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que diz que Caim era do maligno. Lá, eu acho que no livro de Judas, eu vou falar para você já já, diz que Caim era do maligno. Aí você vai ver outro texto que diz que treva, luz, ovelha, bode, entendeu? Os que vão ficar à esquerda ou à direita. E tudo são termos que as pessoas vão colocando para poder colocar algum tipo de afirmação onde não existe. Então, quero conversar com você sobre esse assunto. Vamos falar aqui rapidinho. Vamos estar esmiuçando esse assunto. Eu sei que talvez nós não vamos conseguir esgotar hoje esse assunto. Talvez não vamos conseguir, porque o assunto realmente ele é muito, muito, mas muito mesmo interessante. Então, nós vamos estar juntos aí falando sobre, será que Caim era a semente da serpente? Tem alguma possibilidade de o diabo ter tido relação com Eva? Será que a fruta, né, o fruto proibido ou o pecado original era o relacionamento entre os dois? Ou não passa de fábulas ou até mesmo de uma má interpretação ou de mitologia, apenas de mitologia? Agora, veja bem, por que eu não creio nisso? Porque a Bíblia está cheia de provas de que isso não é verdade. A primeira prova que eu quero te mostrar, depois que eu vou te mostrar aqui muitas outras provas, tá? Vou te mostrar aqui muitas outras provas, mas vamos ler o texto aqui em Gênesis. Não tem outro jeito de nós começarmos esse assunto a não ser pela Bíblia e mostrar no livro de Gênesis aquilo que nós realmente estamos falando aqui. Então vamos lá. Livro de Gênesis,
No capítulo 4, não tem jeito, é o capítulo 4. Então, olha só, versículo 1, logo de cara, nós vamos encontrar um versículo que prova que cai por terra toda essa falácia, toda essa enganação. Olha o que a Bíblia diz. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Então, o que é conheceu? É ter relação. Então, agora, é claro que o fato de Adão ter conhecido ou ter tido relação com Eva não quer dizer que essa foi a primeira vez, tá? A gente crê, nós cremos, eu creio que Adão teve outros filhos antes de Caim e Abel, outros filhos, mas vamos tratar dos dois, tá? Vamos tratar dos dois. Bom, deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho. Toda toda igreja que crê nisso, geralmente são calvinistas. Todas as pessoas são calvinistas. Acreditam na predestinação, que Deus predestinou uns para a vida eterna e outros para o juízo, ou para a vergonha, ou para a maldição eterna. Então, todo mundo que crê nisso, geralmente são calvinistas. E aí a pessoa vai ter que mudar muita coisa, inclusive vão ter que mudar e achar que os gigantes, que depois eu vou falar outro vídeo sobre isso, que existiram na época, que são relatados em Gênesis 6, as pessoas vão ter que acreditar que os gigantes também são filhos de anjos, tá? Para crer que Satanás teve relação com Eva, tá? Você também vai ter que crer que os anjos tiveram relação com as mulheres e nasceram gigantes. Agora eu pergunto, por que Satanás teve relação com Eva nessa concepção de algumas pessoas e nasceu uma pessoa normal e, no caso de os anjos, nasceram gigantes? Por quê? O fato de a Bíblia dizer que Caim era do maligno era porque ele tinha uma tendência, ele tinha um comportamento, ele tinha uma maneira. E o pecado de Caim era uma decisão dele própria. Deus não fez ele mal e ele também não é filho de nenhuma serpente do diabo. Então vamos ver o texto. Olha aqui, está aqui na Bíblia. Olha aqui. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, ó, e Adão conheceu sua mulher. Isso já joga por terra toda a argumentação errada sobre essa questão, tá? Então aqui, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. E tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. Então, só esse versículo já serviria para desmantelar esse tipo de argumento, dizendo que quem teve relação com Eva antes de Adão foi Satanás. E aí tem muita gente que ele adora esse tipo de alegoria, adora esse tipo de falácia. Por exemplo, quem crê nisso também vai crer que Adão teve outra esposa chamada Lilith. Também vai crer nisso. Não é o assunto de hoje, eu vou falar disso outro dia. Mas as pessoas creem que Adão teve outra mulher que era semelhante a ele, que Deus fez os dois juntos nessa concepção, e que essa Lilith queria competir com Adão, ser igual para igual. Aí é quando diz as pessoas nessa concepção que essa Lilith queria ser parecida ou ser uma feminista e queria ser igual a Adão, e Adão pediu outra esposa
e Deus deu uma outra esposa que fosse submissa a Adão, não como Lilith. Isso é uma alegoria também, é um mito, isso é uma falácia, isso é mitologia, não passa disso. Mas vamos ver o que a Bíblia fala em vários textos. Depois eu vou falar, vou mostrar os textos que as pessoas usam para dizerem que Satanás engravidou Eva. Esse vídeo está sendo feito aqui uma live, mas nós vamos estar colocando no nosso canal, no meu canal no YouTube, Pastor Paulo César Oliveira. Se você puder compartilhar com o maior número de pessoas, eu agradeço, porque depois nós vamos estar colocando no YouTube. Você que está vendo no YouTube aí, já editadinho, tá bom? É porque nós fizemos uma edição e colocamos aí no YouTube para as pessoas assistirem, tá bom? Eu sei que esse horário que eu estou fazendo a live é um horário muito difícil para a internet. Eu sei que tem outros horários que chamam mais a atenção das pessoas. Eu gosto de fazer ao vivo até para interagir com quem entra. Eu gosto de fazer ao vivo para interagir com quem está entrando. Mas a maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas não assistem essa hora. A maioria, tem gente que assiste, mas uma grande parte não assiste essa hora, ok? Então já coloquei alguns versículos, se você quiser entrar para comentar, falar alguma coisa, será muito importante, tá bom? Bom, Caim não é a semente literal da serpente, pois a Bíblia descreve Caim como filho de Adão e Eva, está escrito aqui em Gênesis capítulo 4, e não de uma união carnal entre Eva e a serpente, não existe isso. A interpretação de que Caim é a semente da serpente é uma doutrina minoritária. Um grupo pequenininho de pessoas interpretam dessa forma, conhecido como a doutrina da semente da serpente. E teve muitos estudiosos e grupos cristãos que condenam como racista e incompatível com os ensinamentos da Bíblia, tá bom? Para a maioria dos cristãos, a luta contra o mal é uma batalha espiritual ou um caminho de desobediência e não um problema de linhagem. Então isso aqui é muito importante falar, que o que tá acontecendo muita gente, porque as pessoas que acreditam nessa doutrina, eles vão acabar acreditando que Deus tem uma linhagem, aliás, que existe uma linhagem do mal, tá? Existe uma linhagem do mal. Na interpretação dessas pessoas, existe uma linhagem do mal. Quer dizer, são raças, né? Raça ruim. Né? Tem gente que fala assim, fulano é raça ruim. Quer dizer, então, quer dizer, dizendo que existem pessoas que são do maligno, que são do mal. Bom, então vamos falar sobre a doutrina da semente da serpente. Então, em primeiro lugar, olha aqui, esta doutrina afirma que a serpente, Satanás, teve relação ou relações com Eva, gerando Caim. Isso é uma interpretação errada. Depois eu vou mostrar alguns versículos que as pessoas usam interpretando erroneamente para cair nessa doutrina errada. Outra coisa importante, os descendentes de Caim seriam então filhos de Satanás e considerados do mal. Considerados do mal. Quer dizer, só que as pessoas esquecem que no dilúvio morreram todos. Então toda a linhagem do mal morreram todos. Quer dizer, então o mal não está na semente. Né? Vamos supor, tem gente que acredita, é a semente do mal. Não existe. Existe semente realmente, se a gente for para a agricultura ou para a botânica, nós vamos ver que é o seguinte,
tem semente que não vai vingar. Essa é a grande verdade. Semente que não vai vingar. Mas essa questão de dizer que Caim era do mal e que gerou pessoas do mal é errado. Por exemplo, Abel, o Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Entendeu? 3 filhos. Quer dizer, tudo da mesma geração. Filho de Noé com a esposa. Então significa que só Cão era do mal. Só que as pessoas que eram do mal, que faziam crueldade, ou que não queriam crer na pregação de Noé, não queriam se arrepender, eles morreram no dilúvio. Então era para ter acabado ali. Por que não acabou? Porque na verdade a escolha de fazer o bem e o mal está na própria pessoa, como no caso de Caim. Olha só o que a Bíblia fala. Quando os dois trouxeram uma oferta para Deus, a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Ó, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis, está escrito o seguinte: Então o Senhor perguntou a Caim, por que te iraste? E por que está caído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então é o seguinte, Deus deu para Caim a oportunidade de dominar o seu desejo. Se ele fosse intrinsecamente do mal, ou seja, se ele fosse filho de Satanás, como algumas pessoas gostam de afirmar, ele não teria a chance de fazer o certo. Na verdade, ele teve a chance de fazer o certo, mas fez o errado. Então, falou Caim com seu irmão Abel, e, estando eles ao campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Mas foi uma decisão dele, ele que quis matar o irmão. Quem quis matar o irmão foi ele. Na verdade, ele tomou essa atitude. Então, tem gente que toma a atitude errada por conta própria, né? Não é Deus que colocou ele desse jeito, não é Deus que fez ele desse jeito, ok? Então a gente tem que ter essa concepção, esse entendimento, amém? Meu amigo pastor Josué de França já entrou aqui. Esse estudo é forte mesmo, pastor. Deus abençoe sua vida aí, seu ministério aí em Búzios, essa igreja maravilhosa, linda. Entendeu? Então vamos caminhar. Por que eu creio que Caim não era o filho ou descendente ou semente da serpente? Esta crença é usada para justificar o racismo, né? E a intenção é justamente dizer que tem gente que é do mal. Por exemplo, tem gente que usa esse tipo de argumento para dizer que quem nasce, né, negro é do mal, ou quem nasce com algum tipo de defeito físico é do mal. Isso é um racismo, tá? É para defender o racismo. Isso aí a gente não pode nem pensar nisso. Racismo cultural, né? Quem é pobre, por exemplo, tem gente que acha que se ele é rico, se ele tem muito dinheiro, ele é do bem, mas o pobre é do mal, né? O branco de olhos azuis, louro, é do bem, mas o negro é do mal. E vai várias interpretações erradas, entendeu? Que a gente precisa acabar com isso, definitivamente. Interpretação cristã tradicional. Qual é a interpretação cristã tradicional? Eu sou tradicional. Então eu não acredito nesse negócio de que Eva ficou gostando da serpente, a serpente iludiu Eva, e que a serpente
era um animal que andava em pé, que parecia uma pessoa, como, né, a Bíblia até fala que o castigo que a serpente recebeu foi justamente de andar rastejando, isso a gente acredita, de que ela tinha uma postura ereta. Isso aí a Bíblia fala, claro, em entrelinha, mas fala. Mas dizer que ela seduziu Eva e teve relação com Eva, isso já é uma interpretação muito fora do que a Bíblia ensina. Vou te falar, número 1, por que nós não acreditamos? A Bíblia não menciona a semente da serpente, não tem isso na Bíblia. E não tem genealogia de Caim que ligue ele a Satanás de forma literal. A genealogia de Caim não liga ele a Satanás. Quer dizer, então, é como se algumas pessoas falam assim: assim como Jesus teve, foi gerado pelo Espírito Santo, Satanás também gerou Eva, mas não tem nada disso. Não tem isso na Bíblia. A gente tem que refutar, nós temos que contrapor esse tipo de argumento. Segundo lugar, que a gente precisa entender, para muitos teólogos, a Bíblia usa a história de Caim para ilustrar a luta entre o bem e o mal, e não uma questão de linhagem genética. Não uma questão. Por exemplo, a Bíblia não fala dos outros irmãos de Caim e Abel. Não fala com toda a letra, assim, explicitamente, fala implicitamente. Ela não fala profundamente. Só que, claro que Caim teve outros irmãos, teve outros irmãos, claro. É claro que Adão teve outros filhos. Adão não viveu 930 anos, meu irmão. Né? 930. Não quer, significa que ele teve tempo de ter. Foi muitos filhos. Se mulheres de hoje conseguem ter 10, 15, 20 filhos, por que Eva não poderia ter tido centenas de filhos? Então a gente tem que ter esse tipo de interpretação. Outra coisa importante que eu quero falar: o pecado de Caim não foi a questão de semente, mas sim de um coração que escolheu a violência e a desobediência, e em vez de seguir um caminho justo, Deus deu oportunidade para ele. Deus deu toda a oportunidade, falou: Caim, você que escolhe. Está aqui no capítulo 4, versículo 6 em diante. Você é que escolhe. O caminho você escolhe. Então Deus deu o livre-arbítrio. Tá? Não tem esse negócio de Deus colocou alguém para o mal e outro para o bem. Tá? Isso aqui é uma falácia, mitologia que não tem argumentação na própria palavra de Deus. Por que a doutrina da semente? Porque a doutrina da semente da serpente é denunciada. Em primeiro lugar, vou falar para você, a doutrina é considerada racista por associar a descendência de Caim a certas raças. Eu falei isso no início. Fulano é raça ruim, né? Ou é negro, ou é favelado, ou é africano. Então isso é uma interpretação racista, negando a possibilidade da salvação. Quer dizer, como que a pessoa não vai ser salva por ele ser do mal ou coisa parecida. Segundo lugar, essa doutrina contradiz a visão bíblica do pecado original como desobediência, em vez de um ato sexual que resulta em uma linhagem de descendência de Satanás. Quer dizer, então o pecado, o que foi? Foi comer a maçã ou a fruta, né? Não foi maçã, mas a fruta proibida lá. Não, o pecado foi a desobediência. Né? Foi a desobediência. E em terceiro lugar, organizações cristãs de direitos civis condenam essa doutrina por espalhar ódio, racismo e preconceito. Então isso aqui a gente tem que ter essa identificação para a gente poder ter uma
um entendimento bíblico e lógico do que nós estamos falando aqui. Bom, agora nós vamos para outra parte sobre essa questão da interpretação de que algumas pessoas acreditam que Caim era filho da serpente, ou semente da serpente, tá? E se você quiser pesquisar mais esse assunto, tem cada vídeo absurdo sobre esse assunto, gente. Você tem que pesquisar isso. Bom, então é importante eu falar aqui. A interpretação de que Caim é semente da serpente não é universalmente aceita na Bíblia. Uma pequena parte dos cristãos creem nesta doutrina. Uma pequena parte, nem toda, nem todo mundo. Uma pequena parte crê nesta doutrina. Ok? Tem alguém querendo falar com a gente aqui? Deixa eu ver se a gente consegue mandar o link para quem está precisando de um link. Deixa eu ver. Mandar o link para quem está precisando do link. Aqui. Deixa eu ver quem é que está conversando. Vou mandar o link para quem está precisando do link. Aqui, ó. Vou colar. Tem gente pedindo. Pastor, onde eu vejo esse vídeo, né? Tem gente pedindo aqui. Aí eu já estou mandando aqui para quem está precisando. Ok? Então vamos. Não sai daí não, tá? Não sai daí não que eu volto já. Não sai daí não que eu já volto. Isso é só para a gente poder mandar para quem entrou aqui pedindo o link do vídeo. Então nós vamos estar aqui, ó. Vários irmãos estão solicitando, então nós vamos mandar. É só que quem está entrando agora perdeu uma pequena parte, mas isso não vai ser problema porque você pode ver de novo, tá? Mas é importante o seu comentário, é importante a sua participação, ok? Para você clicar lá e assistir esse vídeo aí fantástico que nós estamos fazendo agora sobre a semente da serpente que algumas pessoas erroneamente dizem que é Caim, tá? Mas não tem respaldo bíblico, não existe respaldo bíblico. Essa que é a grande verdade, ok? Essa que é a grande verdade. Deixa eu ver, mandar mais um aqui, ver se a gente consegue outras pessoas assistirem. É ruim que no computador a gente não consegue mandar para um grupo grande, somente individualmente, né? Mas seria importante se a gente pudesse mandar para todo mundo igual no celular. Bom, então cheguei aqui, agora vamos lá, voltar aqui no vídeo e vamos caminhar aqui. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Bom, já falei que essa doutrina, ela não é uma doutrina universalmente aceita na Bíblia, não é, tá? Ela não é uma doutrina universalmente aceita na Bíblia, embora a doutrina da semente da serpente sugira que Caim era um fruto de uma relação entre Eva e a serpente, mas está fora totalmente de cogitação. Eu vejo pessoas acreditando nisso. Eu acredito que a maioria das pessoas que quando vai ler a Bíblia ou quando vai estudar, ele não tem um estudo teológico profundo, ele não tem um estudo teológico profundo, e aí ele acaba pegando o que vem, principalmente agora nessa atual conjectura da internet, muita gente acaba errando feio, fazendo uma exegese, uma interpretação, uma hermenêutica errada da Bíblia, tá bom? E aí nós vamos ver vários assuntos aqui, eu vou pular aqui alguns, porque eu quero versículos que as pessoas acabam querendo colocar como
para interpretar esse tipo de situação. Deixa eu ver aqui. Bom, aqueles que apoiam, olha o que eu vou te falar aqui, aqueles que apoiam as ideias da semente da serpente citam muitas passagens da Bíblia como prova de que a ideia é correta. Quase sem exceção, essas provas exigem uma interpretação totalmente inadequada, tá? Exige uma interpretação totalmente inadequada ao contexto da passagem. Por exemplo, Gênesis 3:13. Aí nós vamos ver o Gênesis 3:13 para a gente poder entender esse fato aqui. Ó, Gênesis 3:13. O que a Bíblia fala aqui? Ó, por exemplo, perguntou o Senhor à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, algumas pessoas acreditam que essa palavra serpente me enganou e eu comi é uma palavra relacionada a relacionamento sexual. Entendeu? Aí, vem mais na frente outra questão que fala sobre a questão do castigo da serpente, que botou ela rasteja, ela andava em pé e Deus botou ela. Aí as pessoas acabam dizendo isso. Outro versículo que as pessoas usam é Provérbios 30, versículo 20. Vamos lá. Provérbios 30, versículo 20. Para você ter uma ideia aqui de como as pessoas interpretam um texto fora do contexto. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz: não pratiquei iniquidade. Quer dizer, usa esse texto aqui, que não tem nada a ver, é um texto completamente isolado desse assunto, mas as pessoas usam isso aqui como se fosse uma interpretação e um ato sexual, na verdade, é o que as pessoas acreditam. Outro texto é de Judas 1:14, lá perto de Apocalipse, Judas 1:14, que diz assim: para este também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor com seus milhares de santos. Judas 1:14, é isso mesmo? Judas 1:14. Para este também profetizou Enoque, para estes, né? Aí vem falando que tem um versículo aqui que fala que Caim era do maligno, quer dizer, sugerindo que Caim era filho do maligno, era filho do diabo. Quer dizer, então existe gente na concepção desses intérpretes do texto que Caim era filho do diabo. Outra coisa é a parábola do joio, em Mateus 13. Aqueles que creem na doutrina da semente da serpente ensinam que a descrição de Jesus dos filhos do maligno nesta parábola é verdadeira em um sentido biológico. Acha que, né, nessa parábola a Bíblia fala filhos do maligno, dois tipos de semente, né? Dois tipos de semente. A semente do bem e a semente do mal. Outra coisa é Gálatas 3:28. É importante que você saiba o seguinte: em Gálatas 3:28 diz que para Deus não tem. Gálatas 3:28 fala que Deus não faz acepção de pessoas. Né? Esse texto mesmo aqui, ó, de Gálatas 3:28. Deus não faz acepção de pessoas. Esse versículo.
ver como é que é? Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então Deus não faz acepção de pessoas. Agora vamos ver esse aqui, 2 Pedro 3, 9. 2 Pedro 3, 9. Eu acho que é aquele texto que eu tinha falado. 3, 9. Ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. É isso mesmo? É isso mesmo. Deus quer que todos venham se arrepender. Deus quer que todos venham se arrepender. Entendeu? Então, esse texto aqui está claro de que Deus não tem acepção. Ah, fulano é filho do maligno, não gosta de fulano. É como se você tivesse um filho, tivesse dois filhos. Você gostava de um e não do outro. É assim que funciona? Ah, fulano é raça ruim. Quer dizer, então Deus tem... quer dizer, porque tem gente que acredita que, na verdade, Caim não era nem filho de Adão. E, consequentemente, também não era filho de Deus. Era filho da serpente de Satanás. É uma complicação que não tem limite. É algo assim surreal que as pessoas estão fazendo com a Bíblia. Estão fazendo com a Bíblia. Eu vou fazer outra live outro dia para falar sobre a questão da Lilith, tá? Que muita gente me pergunta, pastor, faz um vídeo sobre essa questão da Lilith, onde que as pessoas arrumam essa ideia. E vou fazer um vídeo também sobre os filhos de anjos, né? Os gigantes. Será que são filhos de anjos? Vou fazer um vídeo sobre isso para a gente poder estar colocando aqui no nosso canal no YouTube e te mostrando biblicamente toda essa questão. Tá ok? Eu espero ter ajudado. Não vai dar para a gente ir mais longe, são 8 horas aqui, 58 minutos, mas você vai ver aí no YouTube esta mensagem chegando para você na bênção do Senhor. Ok? Grande abraço, Deus abençoe. Não existe filho da serpente, não existe filho de Satanás. Satanás não teve relação com Eva, ele é espírito, né? Ele é espírito, ele entrou como uma forma de espiritual, né? Num animal, mas não que ele tenha essa possibilidade. Anjo também não vira a gente, e aí a gente vai caminhar dentro dessa questão teológica. O grande problema é que são pessoas que não estudam a Bíblia, e quando vem uma heresia dessa, ela abraça, ela fala, poxa, isso aqui tem sentido bíblico. E aí ele tem que, para aceitar uma doutrina dessa, ele vai ter que aceitar um monte de coisa também que não faz parte com aquilo que a palavra de Deus orienta. Um grande abraço, beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, vamos firme em Cristo Jesus para a glória de Deus. Se você quiser um estudo bíblico, fala comigo. Entre em contato comigo no WhatsApp ou então vá lá no meu canal no YouTube ou então no Instagram ou no Facebook. Deus abençoe sua vida, graça e paz.